Estamos aqui com a professora de filosofia, a colunista da Gazeta do Povo, escreveu um dos capítulos do livro Guia de Bolso contra as Mentiras Feministas e é ex-anarquista verde. Natália Suman, muito obrigado pela sua presença. Eles fizeram questão de trazer o meu passado pouco revelado. De anarquista verde. De anarquista verde. Nós estamos... É bom lembrar que é um pocket quinto elemento. Isso é um quinto elemento de bolso, né, porque pocket também, pelo amor de Deus, para que é muito um terceiro elemento, no caso. Né? No caso é o terceiro. Estamos com a terceira elementa, Natália Suman, hoje, né, porque nossos companheiros não puderam estar conosco e a gente não podia deixar passar a presença. A estada dela aqui por São Paulo, Natália do Recife. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tipo de caricatura que está se formando aí no universo conservador e a caricatura que eles também têm feito dos seus inimigos. Que os conservadores têm feito. Que têm feito dos seus inimigos. Natália, a palavra é sua. Agora eu me senti praticamente, sei lá, o Amaury Júnior. Essa caricatura foi interessante os meninos quererem trazer o meu passado aqui, que na adolescência eu fui anarquista verde, porque acho que essa caricatura começa com o esquecimento das próprias origens. Já que hoje em dia é muito raro que alguém tenha sido desde sempre de direita, desde sempre conservador. Em sua maioria, as pessoas ou foram gente como a gente normal, vamos chamar assim, ou até mesmo esquerdistas. Então, vocês devem concordar comigo que uma das primeiras caricaturas começa com essa ideia de que fomos sempre os conservadores, inabaláveis, com um passado sexual, cotidiano, maravilhoso. Né? Não, e é engraçado isso, não? Você sabe que em 2013 fulano votou no Lula. Cara, 90% das pessoas que eu conheço, menos eu, diga-se. Eu já cansei. Eu não sou jovem assim, eu poderia ter votado, e tenho a honra de dizer, eu nunca votei no PT. Não, eu estou espiando minha culpa há mais de 20 anos. Aliás, esse ano completa 20 anos que eu votei no Lula pela primeira vez. Eu votei 2 vezes, né? Eu tenho aqui que eu posso fazer. Mas sou um ser humano, espero. Não, normal eu não sou. Mas eu aceito o meu passado, o que eu posso fazer? Eu era um idiota. Eu não deixei de ser muito. Nunca votei no PT, mas eu já fiz campanha na televisão. Assim, eu era moleque menor de idade, eles usaram indevidamente a minha imagem, mas eu estava com a cara pintada, uma estrela aqui, e aparecia em câmera lenta na propaganda do prefeito de Santos lá, no comício do cara. Enfim, todos temos um uma evolução. Amadureceu, né? Antes de entrar na caricatura, explica o que é o anarquismo verde, porque sabe que eu simpatizei, eu já estava onde eu assino aqui. A gente quase se achou anarquista verde. Poxa. Como é que é essa coisa de anarquista verde? Pois eu também, às vezes, eu me identifico com isso no seguinte sentido. Penso que as pessoas que são realmente sinceras, seja da esquerda, seja da direita, de onde quer que for, vão encontrar pautas comuns, que em última instância é a pauta da própria realidade. Muitas vezes nós olhamos, aquele esquerdista está apontando para o mesmo problema que eu estou apontando. Talvez a diferença seja o diagnóstico. No caso do meu passado anarquista verde, penso que isso tem a ver com uma ingenuidade, que é a ingenuidade de, se formos morar nas montanhas, todos esses problemas do mundo moderno desaparecerão. E isso é até uma caricatura. A gente quer falar da caricatura da direita, mas a esquerda também tem muita caricatura. Sim. Como eu era caricata nesse sentido, de achar que, o anarquismo verde começa com um reconhecimento de que há algo de errado na sociedade moderna. Coisa que nós concordamos. Coisas que concordamos. Esquerda e direita. Isso, estamos vivendo um pouco mal, estamos ansiosos, depressivos, sem saber qual é o nosso lugar no mundo. O dinheiro, essa sede de ganância está consumindo o nosso espírito criativo. Onde é que está, afinal, a boa arte, o cinema, a literatura, a filosofia? Parece que tudo está sendo consumido pelo imediatismo. Precisamos falar das últimas notícias do dia, precisamos falar do Lula, do Bolsonaro. Então, tudo está indo embora junto desse mal-estar da civilização.
Só que o anarquismo verde, ingenuamente, hoje enxergo, acredita que se passarmos a viver em comunidades rurais, longe dessa bagunça dos grandes centros urbanos, vamos ser mais felizes, mais harmônicos, tanto com a sociedade, quanto uns com os outros, com nós mesmos e com o meio ambiente. Então, o que mudou do meu pensamento de lá para cá foi, primeiro, a consideração de que, às vezes, o Estado é sim necessário porque o homem não é o bom selvagem do Rousseau. Né? Inclusive, esse pensamento do bom selvagem surge de uma caricatura, qual seja, hoje em dia é muito fácil olhar para a natureza e vê-la como a grande mãe, a mãe terra, porque estamos aqui protegidos das onças, estamos protegidos das grandes tempestades, sei lá, Israel fez com que conseguíssemos em um deserto fazer florir, ter ali agricultura. Então é fácil, com essa vida civilizada, com o auxílio da tecnologia, olhar a natureza como uma grande mãe. Mas, como diz até o Jordan Peterson, a natureza também é peste, a natureza também é o coronavírus, a natureza também é tudo isso que quer nos destruir. E besouro, barata. E normalmente isso vem de gente que acha que o leite dá na caixinha. E não, o cara nem sabe, quando ele abre a torneira, que há 100 anos ele estaria com uma lata na cabeça indo buscar água no poço, ou seja lá onde for. São pessoas, se bem que o Rousseau, bom, mas para a época também, ele estava dentro de um ambiente urbano, se eu não me engano, não é isso? O Rousseau era... mas tem diferenças, né? Aquele ambiente urbano era um ambiente extremamente insalubre. Não, também, é insalubre para a gente hoje, mas para a época era uma coisa... Era uma evolução. A natureza já não era um perigo como era antes disso. Ou não? Não, era... Para quem estava... Não, né? Tem um monte de doença, né? Não. Um monte muito mais, acho que, do que hoje. A gente discorda aqui também, só pra você saber. Sim. Mas acho que você fala desse perigo da onça. Agora você está vivendo numa sociedade mais organizada. Mais organizada. Que tem... Para você ter essa coisa de achar que o bom selvagem é o bom selvagem, idealizado, você precisa estar fora da selva. Você precisa estar se sentindo numa espécie de natureza corrompida, né? Que seria essa ideia da civilização, né? E, de certa forma, a gente também defende isso. A gente acha que as metrópoles, por exemplo, não são muito saudáveis. Santo Agostinho, a cidade dos homens, fala também sobre esse assunto das grandes cidades. Então, na verdade, o que você fala é muito interessante, porque a gente tem exemplos, eu vou até digredir um pouco para falar sobre... A gente tem exemplos de pessoas que eram muito próximas a gente, com essa coisa do antipetismo e não sei o quê, e que hoje estão mais longe do que gente de esquerda, por exemplo, que é contra as big techs. A gente fala sempre daquela Schmidt, a Paula Schmidt, que é uma repórter, uma jornalista, uma boa jornalista, que é honesta. Ela não pegou o antibolsonarismo para... Como a gente não pega só o antipetismo, a gente vai muito além disso. Então, você buscar as semelhanças entre os seres humanos, mesmo com diferenças de diagnóstico, que é o que acaba acontecendo. Eu acho que é mais do que o diagnóstico, às vezes, bate. O problema é o remédio, né? O diagnóstico às vezes bate. Você pega, uma vez o Olavo fala do Marx, né? Fala, poxa, ele aponta problemas que realmente existem, mas ele apontou para uma determinada sociedade, que era aquela sociedade inglesa, e ele quis ampliar isso como se fosse a história do homem. Se o mundo fosse aquilo, né? Fosse aquilo. Mas o diagnóstico estava correto. O problema é o remédio que ele tenta aplicar, né? É que nem Ayn Rand. O livro dela é sensacional. A primeira metade, que é o diagnóstico, é assim, realmente. Remédio é uma... Aí, quando ela decide o remédio, é o egoísmo. É tipo, tudo de errado. Mas volta. E muitas vezes, quando a gente vai tendo um pensamento mais conservador, a gente vê que, às vezes, a gente não vai apontar esse remédio. Porque quando eu tinha esse pensamento anarquista verde, eu achava que quando isso acontecesse, teria a imanentização escatológica, ou seja, trazer o paraíso aqui para a Terra. E o pensamento mais saudável é você reconhecer que sempre haverá doença e desigualdade, sempre haverá problema. Quando você conserta uma coisa, aperta aqui, o problema surge lá. Porque essa é a condição da vida humana. Isso é uma diferença boa entre os conservadores. Para mim, a principal e a mais importante, por isso que eu sou conservador, é assumir o dia. Isso até tira um peso das coisas. Para mim foi assim, para vocês provavelmente.
você assumir assim, não, a vida não é perfeita e nem vai ser. A gente vai ter que viver com isso e tentar. Claro, você não vai deixar rolar só por causa disso, mas você não vai achar uma solução perfeita. Você vai solucionando pequenos problemas. Dentro desses degraus, né, que o conservadorismo tem, enfim, não vou entrar no mérito da teoria, mas eu penso o seguinte, para mim a grande diferença foi aceitar a religião, aceitar Deus, né, claro. E aí justamente perder essa ilusão de que aqui eu vou resolver os meus problemas, eu vou resolver os problemas do mundo, entendeu? Não, vou tentar resolver, melhorar a minha alma e a de quem eu puder ajudar, né, enfim, com humildade, caridade. Eu acho que esse é o ponto. E o que me impressiona é ver a quantidade de gente que teoricamente estaria do meu lado, né, assim, histrionicamente nas redes sociais, apontando o dedo para todo mundo, exatamente. Entendeu? Falando, você não é assim tão conservador, você também não... Que isso, gente? A trave do olho, né? A famosa... Não olha a própria trave. Exato, entendeu? Eu sei que eu sou uma porcaria de ser humano, mas eu vou tentar fazer o que eu puder para deixar de ser, né? Então vamos já voltar agora para o tema central, que é de hoje. O que faz uma pessoa... a primeira coisa que você apontou aí é esquecer o passado. Uma pessoa, normalmente, os mais que são empedernidos, os mais caricatos, dentre os conservadores e os direitistas, sei lá, que direita é muito amplo, né? Mas entre os conservadores mas são os mais... Muitas vezes tem um passado... Eles mesmos falam, é isso que eu falei, em 2013 você votou no Lula. Mas o cara mesmo pode ter. E mesmo que não tenha, é o que você falou, tinha um estilo de vida, mas... Porque o conservadorismo não era uma força tão grande como cultura. E o que... Tirando isso, o passado, tem outra coisa que leva o cara a... O que você tem visto? Colocar o pincenê, a gravata borboleta e apontar o dedo para todo mundo. Tá, antes vamos falar de outra consequência dessa questão do passado, que é a herança do passado no presente. Então, veja só, eu, sei lá, fui anarquista verde, isso eu já não sou. Mas provavelmente eu, como vocês e vários outros, trago e nós trazemos algumas heranças, seja psicológicas, emocionais, desse passado. Então, às vezes, você é aquele sujeito que, sei lá, ouvia Metallica na adolescência, e aí você gosta hoje, mas você não vai assumir que gosta, seja para si, seja para os outros. Então é aquele sujeito que fica só ouvindo música clássica, que às vezes nem gosta, mas precisa ouvir para cumprir a cartilha, e finge, às vezes, para si. Então vamos entender uma coisa, às vezes essa caricatura não é só para os outros, não é que eu estou numa hipocrisia social, mas é que eu não quero assumir para mim. E isso vai dar uma espécie de ruptura na sua personalidade, não só entre passado e presente, mas entre o meu eu hoje e o meu eu do futuro. Entre a sua unidade, né? A unidade da sua personalidade, né? Ela se... É a mentira para si própria, né? Porque o que você falou é o seguinte, a essência, né? Você é filósofo, você deve saber o significado melhor do que eu da palavra. Professora de filosofia. Professora de filosofia. Não, você tem diploma, é filósofo. Tem diploma, filha, tá, se a gente tem a lógica assim, se o cara não tem diploma não pode ser filósofo, o cara que tem diploma automaticamente é filósofo. Você como professora de filosofia sabe que a palavra elas têm um significado, né? No caso da essência, por exemplo, cada ser humano tem um núcleo da sua personalidade que leva a gente a buscar o Metallica na adolescência, a música clássica, enfim, você vai tentando achar a sua, né? O que acontece é o seguinte, é esse núcleo que se quer, é como se que eu falo para você, o trem sai do trilho, né? E aí ele não se acha mais, porque o núcleo que fez você gostar do Metallica é o mesmo núcleo que vai te fazer gostar de coisas melhores no futuro, né? Mas você está negando o Metallica, ou seja, você já está rompendo com esse núcleo. Eu não sei se você pensa muito nesse sentido. Sim. Pode falar. Não, você é a convidada, por favor. Não, vai complementar. Não, é só para ver se eu entendi e para complementar. É mais ou menos assim, eu sempre busquei a liberdade individual. E eu achava que no socialismo, por causa do nome, socialismo e liberdade, né? Nunca fui psolista, mas, enfim, achava que, eles sempre falam na liberdade e tal, achava que comprava o que estava escrito, não o que era. Então, eu acho que eu sempre busquei a mesma coisa. Eu me transformei em outro... mas eu não posso esquecer o que eu busquei. Com o conhecimento que você adquiriu,
com a vida que você viveu, você foi descobrindo que aquilo que você defendia estava errado. Isso é natural. Mas a essência, o que eu queria defender estava certo. Eu só não estava defendendo a coisa certa, porque na prática aquilo não era o que eu pensava. O diagnóstico que eu fazia quando eu era de esquerda é o mesmo que eu faço hoje. Agora eu sei que a resposta que eu dava é que estava errada. Isso tem a ver, teoricamente, com o fato de que a nossa experiência com o mundo é verdadeira. O falso é, às vezes, as palavras que nós usamos para expressar essa experiência. Então, por exemplo, no meu caso anarquista verde, o que eu buscava? Eu buscava a paz interior, que a sociedade moderna não me dava. E hoje eu tenho os instrumentos corretos para expressar essa minha busca através de um aprofundamento na cultura. Agora eu sei por onde seguir. Agora, às vezes, você vai gostar de ver um filme ou ouvir uma música e tal, que, claro, se você conhecesse hoje, não gostaria, mas que te traz aquele sentimento nostálgico. E daí vem a naturalidade. A naturalidade de você deixar de ser essa caricatura de não, eu só gostei desde o início da minha vida de Platão, Aristóteles e música clássica. E isso faz também com que as outras pessoas terminem não se engajando com um pensamento saudável e conservador, porque elas olham e dizem, nossa, essas pessoas são chatas, ou então a gente vai deixar, quem vai falar de cultura popular? Quem é que vai falar de Dragon Ball, de meninas superpoderosas, ou até mesmo de Harry Potter, que você pode dizer, isso aqui não presta, tudo bem, mas aí você vai deixar na mão desses grandes influenciadores. Então, o movimento conservador, quando só fala dos filmes que tem determinado modelo de perfeição, em primeiro lugar isso é uma caricatura, porque a arte às vezes vai ter que tratar das piores coisas, das coisas mais nefastas, para que consigamos reconhecê-las na nossa própria realidade e não criemos uma bolha política que não toca o mundo ao nosso redor, que vai ser um problema que muitos pais que estão ali no homeschooling, etc., vão enfrentar quando não preparam os filhos para conviver com este mundo e sim somente com uma bolha. Só deixando claro que estamos falando aqui de caricatura, não é que o homeschooling é sempre ruim ou que a cultura clássica é sempre ruim, pelo contrário, eu defendo ambos. A gente até defende, lógico. Não, eu compreendo e eu acho que é bem isso. É uma coisa assim, tipo, relaxa um pouco, né? Mas basicamente é isso. O cara caricatural, normalmente, ele é uma pessoa que está sempre querendo provar, ou para ele, ou para todo mundo, ou para os dois, que ele é aquilo que ele gostaria de ser, que ele imaginava idealização ser. E a gente tem, você tem um monte de música que você me mostra às vezes, aquelas músicas italianas, cafona pra caramba, que tá aí na sua memória. Às vezes é porque você ouviu com seu pai quando você era moleque, às vezes é... Né? Às vezes é a música que você ouviu com a primeira namoradinha, né? Tem tanto... A arte também, ela envolve tanta coisa, não querendo relativizar, claro que existe o feio mesmo, mas você como personalidade, você como expressão da personalidade, você tem tanta coisa que você carrega junto que se você negar algumas coisas fica falso, fica caricato, né? Acho que é mais ou menos isso. Isso, e nós podemos ver na própria aparência. Por exemplo, as roupas. Isso é muito bom. Ficou muito em voga falar de modéstia. E, de fato, a modéstia tem o seu valor pelo seguinte: nós estamos querendo lutar contra as nossas paixões nefastas. E não adianta cair no discurso contrário de uma feminista da vida que vai dizer o seguinte: não, a roupa não provoca o outro e eu posso usar aqui um shortinho que aparece tudo do meu corpo, posso usar uma roupa super decotada e isso não vai provocar ninguém, é a minha liberdade de expressão. Não quer dizer que você não pode usar, agora você tem que usar, se for usar, com a consciência de que você está provocando pessoas. Então isso é o primeiro ponto. O segundo é que aí vem um exemplo contrário, a modéstia se faz, eu vou me cobrir. Só que em vez de você se cobrir de um modo natural, que bastaria olhar o estilo elegante. Se você olhar o estilo elegante, ele não vai ser um estilo sensual. Você pode até unir o sensual com o elegante. Mas ele vai ser de roupas atemporais e que permanece sendo usada e comum na modernidade. Não é algo se chegar uma pessoa elegante
que vai causar uma estranheza. Você fala que uma mulher do século XVII, uma camponesa do século XVII. Agora, outra coisa diferente é você usar essas roupas que não pertencem à nossa época, ou até mesmo ao nosso clima. Por exemplo, eu estou lá no Recife, que é um calor horrível, então se eu for usar determinadas roupas, sei lá, uma manga comprida, não sei o que, eu vou morrer de calor. Fica aqueles mormon, né? Amish. E isso acaba sendo o oposto da modéstia, porque você chama atenção. Se olharmos o significado original da palavra modéstia, é o quê? A ausência de vaidade. Então, você não está fazendo algo por vanglória. No caso, a vaidade original seria que os homens olhem para mim e vejam, sei lá, como eu sou gostosa, como eu sou bonita. Isso seria um lado da vaidade. Só que existe o outro lado, do extremo oposto, que é olhem para mim e vejam como eu sou santa. Eu sou casta, recatada. Então, você vai buscando esbanjar o seu recato, a sua moralidade, e isso vai se tornar exatamente o oposto da modéstia. Então, nesse sentido, a gente deve ter cuidado, sem contar que isso pode gerar outra caricatura, que é a caricatura de que o modelo conservador e de boa mulher é somente aquela que está no seu lar, cozinhando para o marido, servindo de um modo absoluto e extremo. E, no entanto, quando vamos ver modelos tradicionais de mulheres desde a Grécia Antiga, não há somente este. Existe sim, claro, o modelo da princesa na torre que vai ser resgatada pelo príncipe. Mas há também o modelo de uma Atena. Atena é o que? A mulher guerreira, inteligente, que não é modernista. Desde a Grécia nós vemos isso. Temos a Afrodite, que já é a mulher sensual. E aí, essa caricatura da mulher conservadora faz com que muitas comecem a dizer: os homens hoje só querem coisas ruins, eles não querem um relacionamento sério, só querem se aproveitar de mim. Mas, de outro lado, eu vejo os homens conservadores, que não são caricatos, dizendo o seguinte: olha, eu não sinto atração por essa mulher, não é porque eu quero uma mulher hipersensual e tal, mas é porque essa mulher não passa fertilidade. Eu não quero minha avó também, né? Isso! Já tive avó, não preciso de outra. Eu olho para ela e não sinto que é uma mulher com quem eu possa... Mas aí, você não acha que tem também uma questão que é quase impalpável, que é a questão da naturalidade? Tem mulheres que se vestem assim, que ficam até sensuais. Mas você pode dizer... É o quanto aquilo se encaixa na sua personalidade, no seu... Existem... Eu não sei se você concorda, mas eu acho que... Claro que tem os extremos, né? Mas existe estilos diferentes para personalidades diferentes. Então, às vezes isso é natural. Às vezes, sei lá, você vê uma mulher, ela parece santa mesmo se ela tiver de biquíni, assim, sabe? Tipo, é uma característica um pouco dela. E vice-versa também, entendeu? A mulher pode tentar, se não for uma coisa natural, é que fica caricata. Né? Mas é isso, né? É a forçação de barra. É a forçação de barra que é o problema. Estética perante esse... Algo que não deveria ser estética, deveria ser, né, moral. Você põe a estética acima do princípio. Isso. E aí, essa atitude caricata vai gerar essa dificuldade até de entrar num relacionamento, porque os homens vão olhar para ela e sentir o seguinte: olha, se for para que eu namore essa mulher, eu não vou poder viver no mundo real. Eu vou ter que me fechar numa bolha, eu vou ter que ter comportamentos extremamente caricatos e criar filhos também caricatos. Então isso gera uma consequência para além dela mesma e muitas vezes vai levá-la a uma solidão, não só de relacionamento com homens, mas até mesmo de amizades. Tem mulheres conservadoras que chegam para mim e dizem: eu não consigo ser amiga de ninguém, porque todas as mulheres estão depravadas, então vou ter amizade com... E aí eu olho, em que mundo você está? Porque pelo menos ao meu redor... Depende o que chama de depravada, né? Se qualquer coisinha já é uma depravação, já dançou. Isso é a regra, você está preso a um... Você pegou o manual...
manual Roger Scruton de ser. Né? E ele não, que nem é ruim, né? Tipo... Não, para um inglês se vestir daquele jeito é normal, é natural. E tem gente aqui que se veste e não é artificial, entendeu? Pô, a gente tem o André Assi André Assi está sempre na estica. Está sempre na estica, se veste super bem. E, cara, não tem nada de caricato. Não parece forçado, nada, né? Não é nada Ao contrário, forçado. ele até parece solto naquele... Totalmente leve. Tem gente assim, a gente não está fazendo... Não é só... Porque também tem isso, né? A gente fala uma coisa, parece que todas as pessoas que se vestem daquele... A gente está atacando todo mundo. Não, tem gente que a gente sabe que é elegante mesmo, gosta de se vestir bem, não tem nenhum problema. E de se vestir até... Sim, até com essa coisa antiga, sabe? O que eu quero dizer é que tem uma questão que é anterior, que é o que vem de dentro. É tão cafona isso, mas é isso. O que está dentro é muito mais importante de como... Se aquilo está em consonância, o que está dentro está em consonância, o que está fora não tem problema. Pode se vestir até de ET, é mais do que a forma de se vestir, é o comportamento estético, né? É o jeito estético de agir, né? Que é isso que a gente vê, assim, né? E aquele monte desses olha, caras, né? Para casar com uma mulher, ela precisa ter blá blá blá, 2, blá blá. Cara, cada ser humano é um universo. Não, a gente não brinca dá com para os você... memes, né? Daqueles vídeos antigos, daquelas receitas antigas, a mulher para casar tem que ter isso. A gente posta até, falando, que saudade desse tempo. Mas é uma brincadeira, entendeu? Não tem nada, isso é o problema. É o cara que leva a sério a piada. Que leva a sério. Ele acha realmente isso. Ele fala, não, essa mulher aqui não serve para mim porque ela usa calça fusô. Calça fusô não é de mulher direita. Só calça, né? Porque tem alguns que tem que usar só saia. Só pode usar saia. Gente, calça é coisa moderna. É isso, né? Calça é coisa... Não, É coisa do pós-industrialismo. É coisa do bom comunismo. O comunismo usa calça. Enfim, você está negando, é isso. É a acusação do Gregory Wolfe naquele livro A Beleza Salvará o Mundo, entendeu? Os caras, os conservadores, foram para sua torre de marfim, foram reclamadas, o mundo tá não sei o que, largou a cultura na mão desses caras. Esses caras pegaram e falaram, o que ela tá falando, nós. Pegar o Dragon Ball. É isso. E é o que a gente fala desde o começo. O tempo inteiro. Eu já repeti, não sei se aqui no Quinto Elemento, mas eu já falei algumas vezes. Quando eu me transformei... Me transformei não, quando eu descobri que eu era mesmo um conservador, porque no fundo eu sempre fui. Me transformei. Quando sabe, gente, eu olhei para dentro de si e vi um conservador lá dentro. Enfim, aí eu até me perdi. Desculpa. Você estava falando de quando virou um conservador. Quando você percebeu, se descobriu. Não, sim, mas antes, o que a gente estava falando, cara? Dessa caricatura de você ir para a Torre de Marfim e esquecer a cultura. A cultura, Quando eu me transformei em conservador e olhei o que era, aqui era mato ainda, nem era dava vergonha, dava medo falar, porque se você falasse que era um conservador, a impressão era que você ia estar ou de coturno, pisando na cabeça de trabalhador, ou então você ia estar... querendo invadir a Polônia. É o diretor da escola, é sempre a figura de autoridade ruim, ou invadir a Polônia, né, essas coisas. Então, eu pensava assim, cara, e eu olhava que dentro do conservadorismo tinha uma ideia boa e uma coisa. E eu falava, tem que tirar o pincenê, tem que tirar a águia. O Olavo, tudo bem, o cara tem 80 anos, 70 anos. Mas ele tirou. E mesmo sim, mas o site dele era todo, todo aquela cara. Tudo bem, tudo em latim, ok. Só que, cara, nós somos a nossa circunstância também. Se a gente ficar falando só com o passado, a gente não vai conseguir passar as nossas ideias, que é o mais importante, né? E só um comentário. Se você for um latinista, tudo bem, você tem o seu site de latim. Quantos professores talentosos que têm um site de latim e tal. Mas uma coisa diferente, sabe o que é? É eu colocar o meu site em latim, só que eu nem falo latim. Então, sabe, vai ser natural se eu souber latim, eu estudei e tal, beleza. Mas veja como é artificial. Eu não falo latim, eu não sei, mas eu quero dar uma do conservador, estou, sei lá... trazendo toda aquela cultura romana que fundou a civilização ocidental. Então tem outra pegada, né? Eu acho que o principal é isso, naturalidade. Não é se você usa o site em latim ou não usa em latim, usa roupa que cobre X, Y ou Z. Mas até que ponto isso é natural, expressa a sua personalidade. Sim. É verdade.
E tem uma questão que você falou que é ordenar os amores, né? A gente fala bastante isso também, né? Se você coloca, eu sou, antes de qualquer coisa, eu sou conservador. Normalmente as pessoas são isso, né? E não, antes de qualquer coisa, eu sou o Felipe, depois eu sou o filho da minha mãe e do meu pai, depois eu sou amigo do Carlão, depois eu sou... Aí a coisa vai se expandindo até o momento que eu falo, ó, dentro de tudo isso, o movimento conservador e as ideias conservadoras se encaixam no que eu acredito e não sei o quê. Então, eu não sou um conservador antes de ser o Felipe, antes de ser... E o que essas pessoas fazem é isso. Bom, descobriu aquela coisa, se apaixonou. E às vezes não é por mal, é porque realmente, nossa, se descobriu que aquilo, né? Mas eles são muito mais, assim, não é diagnóstico, fugiu. É uma evidência, um sintoma do mundo de hoje do que a salvação. Do que a salvação. Tentando parecer a salvação, eles se tornam muito mais a manifestação da doença, né? Seria a espinha que aparece, assim, opa, tem algum problema aqui. Claro, nada mais moderno do que ser antimoderno. É isso aí. Agora, onde é que o cara diz isso? No Twitter. Exatamente, no Instagram. Nos lugares mais... Que antimodernismo é esse, né? Calma. Tem coisas ruins? Tem coisas ruins. Escreve um livro, mas, cara, e compra uma imprensa de Gutenberg. Eu adoro, eu sempre vou atualizando o depois da roda, né? Quando o YouTube surgiu, eu falei, o YouTube é a maior invenção do homem depois da roda. Né? Agora é o Zé Delivery. Zé Delivery depois da roda é a maior invenção do homem. Você vai negar esse tipo de benefício? Eu não estou dizendo que isso tem que ser para tudo na vida, mas assim, tem coisas que a sua vida ficou muito mais fácil. Quando eu era moleque, saía, eu tinha que esperar, não tinha carro, eu tinha que esperar o ônibus 4h30 da manhã, 5h30 da manhã. Hoje eu posso chamar um Uber, cara, entendeu? É um negócio que, pô, facilitou a vida da gente. Essa é a coisa contra o mundo moderno e ponto. Agora, aspectos do mundo moderno que são absurdamente malucos, tem que ser contra mesmo, tem que reclamar, tem que criticar. Mas tem que reclamar tem que atacar. Dentro da cultura. Sim, não adianta você estar por fora e por cima. O problema é esse. Isso, claro. A não ser que você tenha essa personalidade, mas não, o problema, sabe qual é o problema? É que todo mundo virou assim. Porque sempre vai existir pessoas mais reclusas, pessoas que gostam da alta cultura e não gostam da baixa cultura, sempre teve. Agora o problema nunca vai ser todo mundo. Já imaginou uma geração que não gosta de nada? E é o que a gente tem visto hoje em alguns meios, no nosso meio, isso acontecer. Aí sim é o sintoma e a perda de naturalidade. Não, o que eu quero é o seguinte, muito vinho caro botar numa garrafa PET, entendeu? Não dá, cara. Uma hora isso aqui o gosto contamina, né? Não adianta. A personalidade não está montada para isso. Ela não foi estruturada para isso. E aí você vai estar colocando lá Platão, Dante, Aristóteles, isso aqui, tudo. Nada contra, mas estrutura a sua personalidade. O Hugo de São Vítor fala, primeiro Deus ordenou o mundo, depois ele ornamentou. Entendeu? Siga o mesmo caminho, ordena primeiro, depois ornamenta. Isso é ornamentação. Ornamentação é fundamental também. Não existe só ordem, né? E dá um deslocamento da pessoa do seu espaço. Eu falo isso até por vivência própria. Quando eu saí lá do Anarquismo Verde, foi de modo natural, tá? Eu entrei... Você não saiu tretada, você todo mundo embora. Não, eu fui... Eu também nada dessas amizades e coisas assim. Eu fui por essa ingenuidade, né, de querer resgatar essa naturalidade. E aí, quando eu entrei na faculdade de filosofia, a gente faz um ritual que se chama Eu Me Demito, que consiste em se demitir de toda a sua vida passada, todo o seu pensamento, para que não haja uma única ideia na sua cabeça que não tenha sido refletida filosoficamente. Então, em vez de você ter um pensamento inculcado pela cultura exterior, midiática, construí-lo de forma filosófica. E aí foi quando eu entendi, eu não vou entender o próprio pensamento moderno sem a tradição. E comecei a estudar os clássicos. Então eu saí dessa onda naturalmente. Só que eu entrei em um outro processo antinatural, que foi começar a me sentir uma aristocrática da Grécia Antiga. Porque, eu sou uma brasileira não praticante, eu não pertenço aqui. E me identificava com Platão, continuo me identificando, mas a diferença era o seguinte, eu achava o Brasil uma porcaria. Eu achava que não tinha ninguém que tivesse uma mente análoga à de Platão,
ou a de Aristófanes. Ou a minha. Geralmente é assim, tá? Você se acha que você se inclui nessa. Você tá no meio. Você se inclui nesses grandes. E eu comecei a ver que isso me dava uma coisa de deslocamento. Eu não conseguia me sentir uma pessoa real. Eu fui para um pensamento gnóstico mesmo, de negação. Cheguei até a negação da matéria. Veja a consequência, isso, como foi tão forte em mim. Eu achava que quando eu conhecesse a verdade, eu seria arrebatada desse mundo. Em outras pessoas, isso vai para um lado mais social e político. Sim. Eu, que não tenho a tendência tão política, não foi, mas foi essa metafísica. E à medida que eu comecei a perceber que não, há bons brasileiros, inclusive na literatura, até mesmo sociologia, a gente pode citar o Gilberto Freire, lá da minha terra. Então, isso foi me dando um sentimento de pertencimento aqui, e eu fui ficando, consequentemente, mais feliz e, ao mesmo tempo, me sentindo mais ordenada. Então, num período que eu era mais moralista, até porque quando eu me converti à Igreja Ortodoxa, eu passei por um período um pouco mais moralista. Que é natural também. Todo esse caminho é natural para a maioria das pessoas. Isso, a gente não está criticando nesse sentido de apontar o dedo, olha, eu sou moralista, olha, seu caricato. É para você falar, relaxa, gente, tá tudo bem, vai dar tudo certo. É para compreender que faz parte, é como aquele adolescente que virou roqueiro. Aí, de repente, nada mais presta, é só rock, e tem que ir para aquele rock pauleira, porque senão é poser, né? Senão... Se você ouvir um Avenged Sevenfold da vida, não presta, tá? Porque isso aí é rock para adolescente. Então, assim, faz parte desse movimento a caricatura e pode até ser bom, sob certo sentido, de você saber o que você quer ser. Então, você passa a ter um modelo, sai daquele blackout de eu não tenho nada, aquela escuridão, melhor dizendo, para não ser anglicista aqui. Sai daquela escuridão e você sabe, eu quero me tornar isso. Mas é preciso chegar um momento que você ultrapassa, que você não fica só no quem você quer ser, mas vê quem eu sou hoje e por quê. É isso aí. Muito bem. Bacana. Eu estava ouvindo o Munir Nasser, que sempre que eu estou à toa, eu pego algum podcast dele que é muito legal. Quem não conhece, procura Spotify, tem Munir Nasser. E uma das coisas que ele falou sobre a cultura é o episódio que ele fala do livro do Adler, Como Ler Livros, se não me engano. Eu acho que esse não é uma palestra, que ele deu na isso pro lançamento aí. do livro. Acho que é. É ótimo essa palestra. Cara, mas ele fala 2 dias naquela palestra. Uma habilidade. E aí, uma das coisas que ele fala é assim, a cultura... Ele explica o que é a cultura, mais ou menos, né? Que veio da plantação, né? Porque tem cultura de bactéria, que a gente fala até hoje. Mas que a cultura é a cultura do espírito, é cultivar o espírito. E que nem todo mundo, é impossível e nem é desejável que todas as pessoas do mundo tenham, não é o acesso, mas que tenham interesse à alta cultura e a tudo isso que a gente fala. Então, assim, o que eu vejo nessa caricatura é assim, parece que, nossa, se o pedreiro não quiser ler Platão, acabou o mundo está ferrado, a gente precisa disso. Claro que um mínimo de cultura é desejável para qualquer um. Mas o cara não precisa do Platão. Mas às vezes o cara quer ser o esportista, o cara quer ser um grande... E às vezes ele também tem cultura dentro disso, também se interessa por isso. A gente vê a Ana Paula Henkel também é uma pessoa que é esportista olímpica. Vai lá. Não, parei. Ele ia espirrar. Eu ia espirrar. Não tem nada a ver com a Ana Paula, ele espirra. Não, eu ia espirrar. É uma esportista top de linha e depois a gente viu, ela foi buscar, coisa, tudo bem, né? Foi buscar estudar, são fazer outras coisas. Então, assim, essa coisa de querer que não exista o populacho no sentido de cultural, né? Aquela coisa mais rasa, o cara que gosta da cultura popular zona e tal, de novo, é cair na esquerda ao contrário, né? Porque você está querendo uma utopia. Essa releitura, você vê muitas vezes alguns desses analistas do nosso lado querendo fazer uma releitura, por exemplo, tratar Hamlet como um personagem conservador. Você está fazendo a mesma coisa que a esquerda fez a vida inteira. A vida inteira, entendeu? Transformando o Dostoiévski em literatura social, entendeu? Não é isso, né? Então... E não percebe. Tá acima da política. Acima disso, entendeu? Não me interessa se o Harry Potter usa o penteado para a esquerda ou para a direita, que define se é conservador ou não. Não me interessa, cara. Me interessa se a história diz alguma coisa, leva para mim alguma coisa.
precisa levar a altos lugares, não. Sim. Nem sempre, né? Não, e se você busca altos lugares, tudo bem. Tem um lugar onde encontrar isso. Aí e também tem um caminho. Tem um caminho. É o que a gente estava conversando mais cedo, não sei se a gente falou aqui no ar, mas que às vezes você pega um livro... Eu peguei a Divina Comédias, eu não estou preparado hoje para saber todos as camadas do livro. Mas se você quiser, você consegue. Você chega lá. O que eu pude alcançar, eu consegui. Ainda que fosse só a historinha como ela é. O que eu pude alcançar, beleza, serviu para agora. Daqui a 10, 20 anos, se eu ler de novo, eu vou entender mais coisas. Então, assim, também não ter medo, como o Gurgel fala, não ter medo de se aventurar também. E, ao mesmo tempo, também não querer que todo mundo tenha tesão em Platão ou em Aristóteles. O grande lance é esse, não pôr regra. Eu até acho que hoje a gente tem uma necessidade de estudar mais do que antes. Assim, que meio que todo mundo que puder deve estudar, porque a cultura popular, ela não dá esse respaldo de símbolos profundos para que a gente consiga aprender a realidade e, ao mesmo tempo, expressar o nosso interior. Então, é necessário um grau... Por exemplo, numa sociedade ordenada, nem todo mundo precisa saber de metapolítica, ou seja, o que estrutura a política diária. Mas quando a gente vive nessa sociedade caótica em que nós estamos, se você não souber um mínimo de metapolítica, você não vai conseguir expressar a confusão que há no seu interior. Agora, isso não significa que a gente deva negar essa cultura popular, principalmente para os jovens, tá? E, em segundo lugar, criar uma lista, porque hoje em dia tem quase que, para você fazer parte do movimento X, você tem que ter lido Scruton, Chesterton, Senhor dos Anéis e não sei o quê. Lewis, Tolkien, só isso, gira em torno da... Assim, o que é bom, eu acho que todo mundo deveria ler tudo isso. Mas tem outras coisas. O que eu disse com isso não é que eu não... O meu desejo interior é que todo pedreiro soubesse tudo de Platão. É o que eu gostaria. Eu sofreria muito na sociedade assim. Pelo amor de Deus. Eu acho que ia ser interessante. O cara lá, eu vou colocar essa pedra aqui, mas sei lá. Qual é a forma da pedra? O cara não ia fazer mais porra nenhuma, né? Ia ficar olhando a pedra da laje. Mas... E é isso também, na nossa circunstância, que tudo é muito raso, realmente a gente precisa elevar. Mas elevar significa pescar no mundo essas pessoas, não afastar. Eu acho que isso afasta. Claro, isso é o principal. Não dizer assim, olha, quem não está dentro dessa cartilha aqui, eu nem converso. Exato. Né? O próprio Platão, se a gente olhar as suas obras, ele faz isso. Ele vai dialogar com o escravo, ele vai dialogar com o poeta, o político, ele vai dialogar até com os inimigos dele, porque outro problema do conservadorismo caricato é esse. Você só vai falar com quem é conservador também. Você não vai fazer o diálogo com o esquerdista lá, porque o esquerdista é o de cabelo azul, é a feminista que tem, sei lá, pelo em não sei onde. Faz a caricatura da esquerda, dos seus inimigos também, né? E isso faz com que, primeiro, você não consiga furar a bolha. Então, você não fala mais com seres humanos, você fala com pessoas de direita. Veja a diferença. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que nem você... pessoas de direita, representações da sua visão de mundo. Porque se for liberal... aí já também... não. Tem isso... E aí tem razão. Não, e o segundo ponto é que você não vai nem conseguir refutar o seu inimigo. Porque é o seguinte... Eu estava até conversando com você antes, não estava gravando, então vamos agora, que dentro da própria esquerda há diferentes modos de pensar. Assim como aqui a gente pode dizer, somos conservadores, mas você não vai concordar com tudo que eu falo e você também não. E é saudável com que isso aconteça. Até há um problema de transformar algumas pessoas da direita em guru, que é o fato de que aquele homem se torna incriticável. Isso vai fazer com que o pensamento nunca amadureça, porque toda escola de pensamento nasce de discípulos que criticam e ultrapassam os seus mestres, como podemos falar de Aristóteles em relação a Platão. Então imagine que Aristóteles tivesse dito, não, Platão está totalmente coberto de razão, é o meu mestre, eu não vou discordar nada dele. Com a camiseta Platão tem razão. Nada contra, a gente ama o Olavo. Pois é, então tem isso da gente precisar criticar o outro. Eu dou um bom exemplo que eu trago aqui, é o Pedro Sete Câmara. Eu sempre indico o Pedro, eu gosto muito do trabalho dele. Também. Ótimo. A gente manda para os outros. Só que Pedro
tem uma visão muito diferente de mim em várias questões. Eu falo muito de corrupção simbólica, Pedro diz que isso não existe. Eu gosto da interpretação alegórica de Platão, e Pedro segue o Girard, que diz que não existe isso. O mito é só a história de uma violência cujos agressores querem contar para se justificar e faz alguém de bode expiatório. Então, veja, essa é uma visão de mito totalmente diferente da visão de Platão. E eu estou indicando o Pedro. Indico o Pedro porque é saudável que Pedro discorde de mim, é saudável que eu discorde de Pedro e que a gente tenha essa troca e não que fiquemos no corporativismo de que fala Lima Barreto, passando a mão no outro. Ele é conservador igual a mim, então eu nunca vou criticar. Agora, é claro que não é criticar pessoas, assim, no sentido de difamar alguém e tal, é criticar ideias e que, em primeiro lugar, você conversa com a pessoa em privado. Uma discussão pública entra em outro patamar, mas antes... Não, mas se for uma discussão, por exemplo, se você e o Pedro resolverem discutir sobre os mitos, não seria um problema nenhum ser público. E claro, como eu estou trazendo aqui que a gente tem discordância, mas é porque também ocorre muito da pessoa usar isso para desmoralizar o outro e fazer com que, por exemplo... ele não entende nada de mitologia. Já vira não presta, né? A pessoa não presta. Ele não entende, sou eu que entendo, então me ouça, nunca compre um curso dele, nunca sigam ele e tal. É nesse sentido que eu estou falando em relação a essas discussões públicas. Você está falando aqui, só me vem uma palavra que é um problema sério do Brasil, e eu acho que do mundo hoje. É maturidade, né? Sim. Eu vejo muita imaturidade na direita, na esquerda, no meio, todo mundo. E quando você tem uma discussão. Eu cresci em casa ouvindo meu pai tretar com amigos assim, a ponto de quase sair na mão. E horas depois estava todo mundo tocando violão, cantando e indo para casa abraçado. Então, assim, para mim é muito estranho a pessoa levar uma discussão intelectual, não uma discussão pessoal, óbvio, que isso aí... Sim. Levar uma discussão intelectual para o lado da inimizade. Então, eu acho que essa maturidade também precisa acontecer. Então, a caricatura também vem de uma certa imaturidade. A gente está achando aqui os diagnósticos para descobrir como ser um caricato. Claro. Negação do passado, imaturidade. Isso aí. No fim, nós vamos chegar à conclusão de que é jovem. Jovem de 40 anos, às vezes, mas é jovem. Tá cheio. Sim, outra coisa que eu estava falando em relação a essa questão do inimigo é que você, enquanto caricato, não vai ser um bom crítico cultural ou um crítico político, porque você vai pressupor que todo mundo pensa absolutamente igual na esquerda, e não é assim. A gente estava falando do anarquismo verde. O anarquismo verde critica o coletivismo do comunista e, ao mesmo tempo, ele critica os próprios anarquistas tradicionais porque vê o seguinte, olha, tirar o Estado não vai resolver o problema. Os nossos problemas continuarão sendo o mesmo porque o modo de vida das pessoas será exatamente igual. E dentro da revolução, você fala, o comunismo está dominando o Brasil, dominando o mundo. Tá. Mas dentro do próprio comunismo, qual é o comunismo que você está falando? É o marxismo tradicional? É a escola de Frankfurt? Dentro da escola de Frankfurt, a revolução que está sendo feita é gramsciana ou é marcosiana? Porque de repente você está conversando com um cara lá que, sei lá, é um esquerdista e você está criticando-o com base no marxismo do Marx, mas ele tem a base do Gramsci. Ou então você está criticando como se ele tivesse a base do Gramsci, mas ele está seguindo o Marcuse, ele está seguindo o Walter Benjamin. Isso em rede social é muito ou pior, comum, né? O identitário, o cara tá da esquerda identitária. Não, isso em rede social até eu mesmo caio nesse... Eu mesmo que sou um gênio, caio nesse erro. Até eu caio nesse erro. Não, mas é um erro comum de um cara vem comentar alguma coisa, você comentou, e vem aquela multidão, né, de... ou esquerdistas, ou não sei o quê, e aí você já pressupõe, mas você que vota no Lula e não sei o quê, e no final o cara é um psolista, odeia o Lula igual você, tanto quanto, entendeu? Então, essa coisa também de encaixar os outros, tanto a direita quanto a esquerda, quanto se vê entre si, né, aquele cara deve pensar igualzinho a mim só porque ele vota no fulano, só porque ele... Não, isso virou geral. Aí a política, ela também tende a
a ampliar essas discussões mais sutis, assim, que a gente está, né, esses diagnósticos. A planificar mesmo. Porque você fala, acontece o tempo inteiro. Você vai votar no Bolsonaro, você é transformado em bolsomínio, nazista, assim, de uma hora para outra. Ao mesmo tempo, o cara vai votar no Lula e virou um petista, que quer comer criancinha, que não sei o quê, enfim. Tem nuances, tem matizes. Quando eu acho que a gente devia encontrar as pessoas... Por exemplo, ia ser legal conversar com um anarquista verde, de verdade, assim, um cara desse. Se bem que, pelo que você mostrou, eles só falam jargão, assim, né? Eu não sei se tem... Mas deve ter gente, ter gente mais interessante dentro. Porque, no fundo, eu não discordo totalmente de que, pô, a gente devia ter uma vida mais frugal, tem muita... Essa tecnologia toda está deixando a gente mais frio, mais triste, mais infeliz. A gente não discorda tanto. Vamos ver o que é isso e o quanto isso pode se transformar em ações que a gente pode até fazer junto com o cara. O PSTU, às vezes, não aparece lá. PCO. PCO não aparece, aí todo mundo... Claro que na sacanagem. 99% fala sacanagem. Tem gente que deve acreditar, vou me filiar ao PCO. Mas é isso, a sociedade, no fundo, pelo que a gente percebe aqui nos Estados Unidos, tem as opiniões no meio, assim, é a maioria das pessoas. É só um pouquinho que a gente vai discordar para lá e para cá. Por que a gente não consegue se entender aqui nesse meio? Não é que eu acho que tudo tem que ficar na média, mas porque a gente se apega a essas bobagens, assim, e acaba não resolvendo problemas que já podiam estar resolvidos há muito tempo. É que, no fundo, toda pessoa sincera tem algo a nos ensinar, seja ela de esquerda, de direita, do que quer que for. E a gente tem que ter essa abertura. Por exemplo, eu gosto muito de falar do quanto podemos aprender com Foucault. O Foucault, a gente critica, Foucault assinou negócio de pedofilia e tal, era um depravado, verdade, tá? Eu detesto Foucault, nunca li uma linha dele. Mas veja só, o Foucault traz uma concepção do poder, a sua teoria de poder, que a gente pode absorver em muito. Ele diz que o poder não é lá o Leviatã, o Estado, como a gente costuma associar só a uma figura central. O poder, na verdade, é uma teia, é uma rede em que estamos todos nos vigiando e punindo. Então, eu aqui posso estar exercendo poder contra a pessoa que está lá, como foi o que a gente viu no momento da pandemia, em que uns estavam vigiando os outros e não precisa do Estado central. Aliás, muitas vezes o Estado não vai conseguir se estabelecer se não houver essa rede, essa teia de poder do povo. Então, em última instância, a gente pode aprender com os nossos inimigos das mais diversas formas, até mesmo o surgimento da tecnologia que veio com a guerra. O Foucault, você falou, é o exemplo perfeito do cara que defende o armamento pessoal, né? O Estado nunca vai poder estar junto com você o tempo todo. Tá? A gente pode colocar nessa... ou seja, cada indivíduo vai ter o seu poder aumentado, ao invés do Estado que não consegue ter o poder que ele poderia, graças a Deus, né? A gente espera que ele tenha menos até. Mas... E você teve muitos exemplos na sua vida de pessoas caricatas? Você deve ser um para-raio dessas pessoas também, porque você tem visibilidade, né? É uma moça bonita, enfim, deve aparecer um monte de conservadão. Conservadio? Não, conservadio não, é conservadão. Conservarão. Deve aparecer uns conservarão, assim, né, falando, eu sou aqui o Ocidente encarnado, venha para mim. Claro, dos mais diversos tipos. Olha. Conta. Se pudesse. Chegou a parte do momento fofoca. O momento foi não, gente que... Estava esperando isso. A gente estava comentando, gente que vai perguntar, não precisa ser exatamente... Necessariamente. Não precisa citar nomes. Né? Claro. Agora, se quiser citar. Também ninguém vai te impedir. Não. Olha, recentemente, com a guerra da Rússia, eu vi, como eu venho da Igreja Ortodoxa, eu conheço muitas pessoas que estavam ali ligadas à Igreja Russa e tal. E eu tenho um exemplo de uma pessoa que, por sinal, me entristeceu muito, porque ela decidiu ir para a Rússia, para a guerra, tá? Tipo assim, bom, não dá para dizer que não tem coragem, né? Corajosa. Aí, para ela ir para a Rússia, ela vai ter que deixar o WhatsApp, talvez nem voltar mais para o Brasil e tudo mais. E aí eu perguntei,
tá, mas você vai abrir mão da sua pátria, do Brasil, para ir lá só porque você se identificou com a cultura russa? Ela falou, não, minha pátria é a Rússia. Por quê? Porque ser russo não é ter nascido na Rússia, e sim falar o idioma russo e também ter a forma de pensar russa, a cosmovisão russa. Então, aquilo ali, ao meu ver, foi uma negação do seu próprio ser brasileiro, da sua própria cultura, por uma questão que mistura religião com uma vivência cultural. E também tem outros tipos de conservadorismo, como eu até brinco com minhas seguidoras. Eu sempre fico perguntando assim, como é que o cara aceita, diz que assim, não, eu sou russo porque eu aceito a cosmovisão russa. Como é que ele vai esquecer, sei lá, o netinho de Paula? Ele vai apagar da memória dele? Como é que ele apaga Dercy Gonçalves. Dercy Gonçalves, tudo que ele viu nos anos 80, como é que ele apaga isso da memória para ser russo, de repente? Mas enfim, continua. Pois é, eu acho que é uma pessoa que se sente deslocada na própria cultura brasileira, em geral, especialmente por ter... E não fez o caminho que você fez, né? Isso, por ter absorvido muita cultura russa pela religião, e daí a pessoa decide ir para a guerra nesse contexto de abdicar. Peraí, que agora eu tô com vontade. É que chegou Flávio Morgenstern aqui. Apresente-se aqui, aparece pelo menos para... Olá, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Pronto. Aí eu quero atrapalhar o nosso... Nós não atrapalhamos a sua, rapaz. Desculpa. Não, mas voltando a esse tipo de caricatura na sua vida, né? Então, uma pessoa que provavelmente também conservadora acha que o Putin lá está defendendo a igreja, que a gente vê muita gente defender isso. E aí chegou a ponto, porque isso não deixa de ser uma caricatura também, né? Chegou a ponto de largar o seu país, a sua identidade para ir atrás de uma coisa que... De uma ilusão. É isso. Esse sujeito não aceita a sua própria circunstância brasileira, está ali diante de um mundo que ele vê a crise do mundo moderno e, de repente, a Rússia aparece como o braço que vai salvar o mundo desta crise. Então, ele abraça, negando a sua própria identidade a ponto de ir para essa guerra, por sinal, matando civis ucranianos, além do próprio problema da guerra. Bom, outro tipo de caricatura que eu vejo na minha vida está ligada aos relacionamentos. Eu até brinco com as minhas seguidoras lá do Instagram, dizendo o seguinte, olha, tem um conservador jujuba, chamo de conservador jujuba. Uma boa técnica para você saber se esse rapaz é ou não um jujuba é você ir no primeiro encontro, passa o primeiro, com batom roxo. Porque se ele for um jujuba, ele nunca mais vai querer sair com você. Então você já se livrou do homem chato nesse primeiro momento. E aí tem muito Você precisa ficar feia logo no primeiro encontro, é isso? Não é feio. Você vai com batom roxo clarinho, um roxo suave. Unhas pretas. É conservador. Mas claro que isso é uma brincadeira, Mas bom, então é aquele homem que, primeiro, se você não usa saia, você não presta, entendeu? Você é uma mulher modernista e tal. Se você... Por exemplo, eu não poderia estar aqui conversando com dois homens. Ou então a gente conversa e eu vou embora sem dar um abraço porque eu estou sendo imodesta de ter esse contato com os homens. E isso é uma caricatura até porque no meu meio eu sempre convivi com muitos homens, porque no meio da filosofia a gente quase não tem mulher, desde a universidade. Eu estudava com, 40 homens e 20 mulheres. Sendo otimista, porque muitas vão desistindo ao longo do percurso. Então, às vezes a gente vai conseguir sim se inserir no meio masculino sem por isso se masculinizar. Existe até uma passagem do Cervantes, veja só, lá desde muito, muito tempo, que está na obra A Ciganita, é uma novela, em que a mulher está justamente, ela gosta de poesia, então ela está recitando poesia num ambiente masculino. E aí alguém olha para ela e diz, olha, você não está sendo muito imodesta de estar junto desse homem? Ela diz, não, a imodéstia seria se eu estivesse a sós num quarto com muitos homens, mas eu estando aqui estou até escoltada de muitos e até mais segura. Então ela brinca com isso.
Sabe? Então, eu acho que tem essa caricatura do conservador que quer que a mulher tenha um determinado comportamento que pode não dizer respeito à personalidade dela, porque tem muitas mulheres que têm uma tendência natural ao serviço. Tem até aquele livro muito interessante chamado As 5 Linguagens do Amor, que mostra como cada um expressa o seu amor de uma forma. Então, tem gente que vai expressar por atos de serviço, outros por palavras de encorajamento, do tipo de dizer, como você é bonito, como você é bom nisto, como você é bom naquilo, e dizer muito eu te amo. Então, enfim, há várias linguagens do amor e uma delas é atos de serviço. Então, algumas mulheres, naturalmente, vão ter essa tendência que é o quê? Vem aqui, eu vou cozinhar para você, eu vou cuidar, eu vou passar sua roupa, eu vou fazer faxina na sua casa. Mas tem outras que não têm essa linguagem do amor. A minha própria linguagem é uma linguagem mais de expressão, de palavras. Eu sempre gostei de escrever cartas para os meus namoradinhos, escrever várias coisas, fazer desenhos, enviar tudo isso, até por correio e tal. Mas eu não tenho essa tendência natural de ter a linguagem de serviço. E às vezes você coloca isto só como um modelo. Como única forma de amar. Isso não seria... Eu concordo plenamente e acho também que, como eu falei, cada indivíduo tem uma forma de expressar, então não adianta você colocar tudo numa caixinha. Agora, isso não seria uma reação ao que o feminismo chegou e falou assim, não, mulher não pode ficar em casa. Então, é quase a pessoa, mais do que uma forma de vida, é uma ideologia ao contrário, para rebater. Então, se o feminismo está dizendo que a mulher não pode ficar em casa, então eu vou ficar em casa e vou servir o meu marido. Não porque isso seja uma vocação, mas porque é o contrário do que eles estão falando. Mas toda atitude reativa, ela não é natural. Não é natural, falsa, exato, né? exato. Ela acaba indo para um ambiente de falsidade. Agora, se é natural, é o que ela falou. Já está na pessoa. Tudo bem. Né? Agora não, porque aí o que acontece? Vai precisar postar no Twitter toda hora, no Instagram, senão não está mostrando que está contra as feministas. Né? Então tem que estar lá no ambiente da coisa. Isso, aí fazendo aqui o advogado do diabo. Estética, isso né? Quando posta no Instagram, não seria uma forma, por exemplo, de libertar as mulheres que querem servir para falar assim, então, de repente... Você entende o que eu quero dizer? Entendo, mas tá assim, falando... não, servir no sentido de ser escrava, de servir amorosamente. Você está dizendo. Como minha avó não, mas servia aí eu acho avô, também uma falta de modéstia, achar que você vai influenciar, você vai ter esse poder. Mas a gente está aqui conversando para influenciar. Eu vou ser muito honesto. Não, mas eu acho que você influencia a cultura, cara. Eu acho que pode até ser. Mas eu tô no meio termo, assim, entre vocês dois. Porque é o seguinte, até há algumas pessoas... Terceira via. Terceira via surgindo aqui. Até algumas pessoas que vão ser como uma liberdade. Naquele momento a gente viveu época que você não tinha coragem de dizer que era conservador, porque senão... se você disser assim, eu sou contra o feminismo, meu Deus do céu, acabou. Então surgiam algumas vozes, como a Ana Campanholo, por exemplo... É importante. Agora, estranho seria não que a Ana, que tem a ver com a personalidade dela, eu realmente acho... Eu não olho pra Ana e vejo ela caricata. E ela é uma pessoa que se considera antifeminista, que tá ali, que a vida dela gira muito em torno disso. Mas me parece natural dela. É uma vocação mesmo. Né? Isso. Agora, estranho seria se todas as mulheres de direita se tornassem antifeministas, não nesse sentido de dizer, eu não concordo com isso, mas de precisar ficar sempre ostentando, sabe? Sempre ostentando ali o antifeminismo. Eu acho que é o contrário. É um amparo em cima de pessoas que fazem isso. Por exemplo, quando o Olavo surge daquele jeito, furando, picada, abrindo que é natural do Olavo. Veio depois um monte de gente amparada por uma personalidade gigantesca como o Olavo. Por isso que eu digo que é a atitude reativa. É diferente dos caras que vão lá e se enfiam na mata para abrir esse caminho, entendeu? Sim. Eu acho que a maioria está amparada. Hoje está muito fácil você chegar no Instagram e postar lá. Hoje tá muito fácil. Cara, não está tão consolidado na cultura assim, uma mulher que chega e fala... Mas você está na bolha. Olha, hoje eu quero... Acontece justamente por eu estar na bolha. A bolha está grande. Justamente por eu estar na bolha que eu acho que não está consolidado. A gente está vendo através da bolha. Na bolha está consolidado que uma mulher, se ela quiser, ela pode... minha vida é isso. É que geralmente é na bolha, né? É difícil esses que saem da bolha. Esses que, na verdade... criam a bolha, né?
Mas eu acho que você não está na bolha o tempo todo. É isso que eu quero dizer, então. Assim, não, eu acho que às vezes é difícil, porque assim, pode ser fácil com os meus amigos conservadores, mas talvez não com minha família. Exato. Então, se uma mulher, eu chegasse e dissesse, olha, pai, mãe, eu vou ficar em casa cuidando dos meus filhos, fazendo homeschooling, e não vou trabalhar, vou ficar dependente do meu marido. Tá, minha bolha poderia dizer, ótimo, lindo, maravilhoso, mas talvez não minha família. Ia falar, não, mas você precisa ser uma mulher independente, porque se ele se separar... Porque já tem a cabeça moderna de que, todo casamento acaba e todo... Tudo tá dentro. Isso. Então, para mim, a grande questão é se isso é natural ou não. Vão ter pessoas que vão ser mais combativas e que vai ser extremamente natural. Ou então que tem aquela experiência. Por exemplo, vamos citar o caso do Eric Feiglin. O Eric Feiglin teve de sair do seu país de origem para ir para os Estados Unidos. É natural que ele passe a sua teoria política e teoria de vida toda criticando as ideologias, porque ele viveu aquilo faz parte da biografia dele de um jeito encarnado. Mas outra coisa é, eu hoje em dia, eu não me sinto mais hiper oprimida em relação ao meu pensamento político ou o meu pensamento filosófico, como se fosse uma dificuldade eu expressar. Então, se eu ficasse só naquela vida do Eric Feiglin, não que ele seja só isso, claro, ele tem comentários maravilhosos sobre Platão, Aristóteles, várias outras coisas, mas o centro da filosofia dele é esse, falar de religiões políticas e tal. Para mim, não seria natural. Eu posso ter o domínio técnico de chegar e dizer, olha, religião política X, Y, Z, o comunismo é uma religião, mas não vai ser mais natural da minha vida porque eu não estou convivendo com 1000 comunistas para passar a minha vida falando mal de comunista, ou eu não estou mais convivendo com 1000 feministas para ficar falando mal de feminista, ou mesmo eu não tenho essa veia política, como a gente pode falar da Ana, que tem essa vocação. Sim. Eu não tenho. E, no entanto, várias pessoas que não têm essa vocação, não têm essa necessidade, estão assumindo isso como centro da vida de maneira totalmente arbitrária, artificial, sabe? Artificialidade, né? Essa é a palavra-chave para caricatura. Vamos fechar. Considerações finais. Então, talvez só, antes de fechar, falar dos homens caricatos. A gente falou muito de mulher. Mas aí vocês falam que vocês são homens que têm lugar de fala. Usem aí seu lugar de fala. Falou isso, já não tem mais, né? Cancelada na direita. Falou lugar de fala. Assumam o lugar de fala de vocês agora. Não, eu nunca... O que eu tenho para falar, eu não posso falar. Porque... Não, a gente tem alguns modelos que vê, né? Como o jeito que o cara chega nas mãos. Eu conheço muita moça, né, no nosso meio, assim, e elas falam, não, tem umas figuras que chegam, assim, inclusive com aquela linguagem Idade Média. Assim, exatamente. Vossa Senhoria. O tu e vós, assim, como se a menina fosse, sei lá, né, uma entidade. Não, uma vez no Twitter abstrata, uma menina mandou, né, uma mensagem publicamente, assim, falou, olha só como é que o cara chegou. Tu, ó, musa. Você fala assim, cara, o que o cara tá... Então, uma é um trovador, né? O cara acha e aí o cara vira um incel, né? O famoso... Eu tô tentando ainda aprender eu tô tentando aprender essas coisas. Porque tem uma coisa que a gente não pode desprezar. A sociedade, ela é realmente cruel. Né? Isso, e às vezes as pessoas elas ficam isoladas porque elas também não têm um traquejo social, enfim. Isso acontece, né? E aí o cara vai ter uma atitude reativa, mas essa atitude reativa, de repente, pode virar a própria essência dele. Assim. Não estou dizendo que não estou querendo defender o bom selvagem, tá? Mas assim, ele vai adaptando a personalidade dele, vai encontrar. Se ele tiver uma certa saúde mental, ele vai conseguir adaptar a personalidade dele a isso. Agora, tem muita gente que não, e aí radicaliza. E aí vai para essas coisas meio radicalizadas. Eu acho assim, o que eu vejo muito é essa coisa do cara... Se vestir para homem não tem muito, né? Tem a famosa gravata borboleta. Tem gravata borboleta, suspensório. Tem suspensório. O charuto. Calça charuto. social, eu ia falar isso, charuto. Eu ia falar do fumar. Eu acho que fumar é uma coisa muito que veio do Olavo, desses caras dos... Eu não sei se escutam fumar, mas enfim. Devia fumar. Dos caras charuto. Porque, assim, o cara pode fumar... Ele não precisa fumar em toda a live, cara. Ele não precisa fumar, né? Tipo assim, tem uma hora que ficam fumando, né? Como se fosse O que também tem gente que fuma e é natural. Sim. O Gurgel, por exemplo, fuma charuto, pra mim é o Gurgel, ele tá sempre normal. Mas ele tem essa naturalidade, né? Ele usa suspensório e é um cara que também é normal. É engraçado, é isso que eu falo, depende também do quanto é natural pra você e o quanto não é.
Então, acho que a caricatura está mais na cagação de regra. Desculpa a palavra, eu sei que você é uma dama. Né? Olha que caricatura! Mas é quando você quer falar, não, o certo, o conservador de verdade mesmo, o cara... Aí, para mim, assim, o cara, ferrou, a estética visual obedece à estética mental. Né? Então, o Gurgel pode se vestir daquele jeito, mas ele fala coisas absolutamente fora o contrário bolha, disso, né? Ele fala, começa a ler pelo que é gostoso. Vai ler a bagaceira do Zé Camilo lá, porque é ruim, mas assim, tem coisa lá. Você vai extrair o curtiço, é ruim, mas tem coisa, pô. Exato, vai lá, se enfia lá. Ou então pega grandes nomes e fala, não, isso é chato pra caramba. Lima Barreto, literatura menor. Eu achei o máximo quando ele falou, é literatura menor. É isso aí, pô. E a gente discorda, né? E pode discordar, tudo bem. Lógico, a gente estava conversando antes também, que Lima Barreto tem umas sacadas boas. Tudo bem, beleza. Paciência. E aí, a última pergunta minha, depois você quer falar, para fechar. Qual é o antídoto? Como não ser um caricato ou uma caricata? Para as pessoas que se identificaram... um antídoto? Elas se identificaram como caricatas e falaram, putz, eu não queria ser mais assim, realmente, vou fazer uma meia-culpa aqui. Para começar, gente caricata não vai fazer isso, mas vamos... Eu penso que o antídoto é não buscar antídoto, porque se eu passar aqui o antídoto, eu já tá fazendo nova caricatura, olha, o não caricato é assim. Não, eu tenho um antídoto, relaxa, gente. Tá tudo bem, ninguém vai... Tá tudo bem. De verdade. Seja você mesmo, o clássico. O antídoto é a pessoa entender que existe sim modelos que nós queremos alcançar, modelos morais, isso é saudável. Inclusive, uma das coisas menos saudáveis da nossa época é dizer que não existem modelos, não existem padrões e que tudo é exatamente igual, está no mesmo nível moral. Não posso dizer que fulano é superior a fulano, até mesmo na educação, que é o que a gente vê no construtivismo. Então, o professor está lado a lado do aluno, e não existe lá a figura de autoridade que vai passar o conhecimento. Claro que estamos todos aprendendo uns com os outros, mas se eu estou dando aula de determinada coisa é porque eu sei mais do que você, senão autoridade, é melhor você ir embora, ser autodidata, em vez de perder tempo aqui me ouvindo ou qualquer coisa do tipo. Então não podemos caminhar por aí. Então ter esses modelos é bom, é saudável e vai trazer o seu engrandecimento, que são os modelos heróicos, os modelos dos santos, os modelos paternos, maternos, etc. Agora, deve-se entender que uma coisa é eu reconhecer isso aqui como modelo, outra coisa é eu emular virtudes que eu não tenho e querer ostentar a que eu tenho, que aí eu já caio num vício que é o vício do orgulho, da vanglória, coisas, aliás, que a própria Bíblia diz para não seguirmos por aí. Então, o principal é esse, reconhecer sim, eu tenho modelos, mas eu não preciso emular o que eu não tenho, fingir o que eu não tenho, nem ostentar o que eu tenho. Então, a palavra é perseguir o modelo, né, ter como guia, mas não tentar imitar como isso, emular ou fazer... Ter como guia, não tentar ser a pessoa. Tentar ser, mas não tentar ostentar o que você não é, ou então o que você é, entendeu? Não tentar virar a pessoa. Exatamente. Por exemplo... Porque você nunca vai saber o que tentar tá o movimento da alma de cada um, entendeu? Você só vai conseguir imitar a pessoa exteriormente, nunca interiormente. Não tem como obedecer a... Mas, por exemplo, sabe o que seria isso? Digamos que eu sei latim. Eu preciso estar falando em latim com meu porteiro? Eu preciso... É que nem o cara que é de marketing, daquelas coisas, fica falando em inglês, né? Ou share, ou não sei o que. Call, né? Call, vamos fazer Ontem a gente entrou nesse... Se bem nesse... que é feio, vamos fazer uma chamada? É feio. Não, pelo amor de Deus. O que eu falei, minha avó faz call todo dia com outra velhinha lá pra falar mal de todo mundo. Isso é call. Um call. É um call. Porque não tem nada... Eu tô ligando pra alguém, vou ligar pra você. É isso, um call. Né? Então eu não preciso chegar, eu sei o latim, eu vou falar aqui em latim com... A não ser que, claro, sei lá, eu quero dar algum exemplo, claro, enfim. Não, as coisas têm o seu lugar. Mas eu não preciso ficar trazendo isso no meu dia a dia, ostentando. O erudito também não vai... Bom erudito, né? Não, e é chato, né? Você vê, uma vez... Será que eu falo isso? Uma vez mandaram um conto em box... E não era ruim,
mas em cada linha o cara tinha que citar alguma coisa. Em cada... Sabe? Aí você fala, putz, não tá... É isso, é ostentar, é querer mostrar. Ao mesmo tempo você pega o Borges que faz isso, mas faz de uma forma tão bonita, tão natural. Então, aí... a questão é a naturalidade. É uma escolha. Eu acho que tem muito a ver a questão do amor ao próximo, né? Também acho que entra nisso, que é, para mim, uma das lições que eu aprendi com a religião, entendeu? É o amor ao próximo, cara. Você tem que se doar a ele, não fazer com que ele se sinta um lixo, entendeu? Que é o que o Borges fala. O Borges pegava a pessoa e falava assim, vem cá, vou pegar você pela mão e vou te mostrar um mundo que você nunca viu, assim, como Deus puxando Jó, né? Vem ver o que eu fiz. E ele fala, vem ver o mundo que eu vi. Você vai ver uma coisa belíssima, entendeu? O outro não, é o oposto, é o cara falando, não, porque... Você não sabe nada. Segundo o Knut Ledin, eu tenho um amigo que cita muito Knut Ledin, não vou dar nomes aqui. Não vou dar Morgans. Não, brincadeira, o Morgan não tem nada disso também. Mas tem muita gente que é assim, não, porque segundo... Cara... Pô, dá uma o Morgan, por incrível que pareça, é natural fazer essas coisas. Muito Enfim, bem. Participou aqui da nossa conversa. E você, últimas palavras para a nossa convidada, é isso? Não, eu ia fazer uma pergunta, mas não eu mesmo já achei a resposta. Na sua... A história de escolherem a comida para você já contou no do Morgan. Depois, quem quiser, assista o podcast do Morgan. Bom, esse é um exemplo, esse é o exemplo do homem. Você contou, né? Você contou aí? Que faltou, né? Vamos lá, então, o exemplo do homem que chegou assim, disse, olha, num restaurante, eu preciso escolher o sabor da sua comida, porque a mulher deve se submeter ao homem, então ele tem que escolher. Ele tem toda a razão, na verdade. A comida. Eu não quero dizer assim, né? Mas tudo bem. Então... Já que o Morgan... você não leva pra jantar, você já sequestra. Pra quê? Você come pra quê? Mas eu não gosto de uva passa. Não, mas eu escolhi uva passa. Eu que digo que você quer. Pra que chamar pra jantar? Queria chamar... Claro que o público dele ainda é maior que o nosso, mas tudo bem, a gente chama porque tem gente que assiste mas só cresceu por causa da gente, né? Também. E queria agradecer a presença da Natália, se ela quiser falar as palavras finais. As últimas palavras. Queria agradecer... As últimas palavras não, coitada. As últimas palavras nesse dia. Nesse programa. Só as últimas palavras. Queria agradecer meu colega, Carlos de Freitas. Eu não queria agradecer que não é ninguém. Eu agradeço. Eu quero agradecer. Na verdade, nem quero. Eu agradeço a sua presença. Muito obrigado por você perder seu tempo com a gente. Carlos de Freitas, que só é caricato quando quer. Não, eu faço questão de ser. A minha natureza é ser caricato. Por favor, pode finalizar. Muito obrigada e que agora não sejamos mais caricatos. Muito bem. Puxa. Até o próximo Quinto Elemento de bolso.